Olá, ouvintes. Olá, espectadores. É um prazer tê-los conosco. Mais uma oportunidade nesse nosso Pode Crer, que é o podcast da Corregedoria do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Uma proposta inovadora e arrojada em que nós queremos compartilhar conhecimento de uma maneira leve, assim como nós tivemos no primeiro episódio e nos que se seguirão. Essa proposta está presente como forma de te levar conhecimento de maneira bem tranquila. E para tanto, e já nesse segundo episódio que estamos agora realizando, temos uma novidade. Por quê? Porque nós temos um sexteto nesse momento e por conta disso, esses episódios serão fracionados. É como se fosse uma trilogia. Portanto, vamos acompanhar em 3 episódios exatamente um tema central que trabalha com a psicologia do trabalho. Como nós temos um sexteto, nós vamos trabalhar com as duplas que vão apresentar os temas para vocês e espero que gostem desse ambiente, porque exatamente a proposta é nessa perspectiva. Qual a perspectiva? De fazer com que levemos esse conhecimento e, amparado por cultura, por cinema, por artes, por literatura, que nós possamos abordar esse tema fracionado, como disse, na trilogia, em que abordaremos o tema central, a psicologia no trabalho. E nada melhor do que começar o nosso programa com tão exponenciais figuras que aqui se encontram presentes nos nossos estúdios do Pode Crer. Temos hoje aqui a presença ilustre da Gabriele Ana Selig Shiohara, que é fruto aqui da casa, é prata da casa. E a Gabriele, ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em psicanálise e análise do contemporâneo em 2022, pela PUC do Rio Grande do Sul. Formada em Direito e Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, ela é servidora da casa, como disse, desde o ano de 2002. Atualmente, ela é secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral. Tem pesquisas publicadas na área de psicologia do trabalho, orientação de carreira, inserção profissional e preparação para a aposentadoria. E ao seu lado, e ao nosso lado, aqui embelezando o nosso ambiente, pelo seu conhecimento, temos a Mariana Fernandes de Jesus, graduação em Psicologia em andamento pela Universidade Tuiuti do Paraná, atualmente realizando estágio dentro da nossa instituição, no ambiente laboral, no ambiente do trabalho. E é por isso que o tema, a curiosidade, foi aguçada, a equipe de fundo trabalhou nessa perspectiva, o que nós podemos trabalhar nos próximos episódios. E é um assunto que envolve a todos nós, não necessariamente servidores do Tribunal Regional Eleitoral, mas qualquer funcionário, qualquer empregado, qualquer servidor de um órgão público, de uma instituição pública ou até mesmo da privada, tem essa questão quanto ao ambiente de trabalho. O quanto esse ambiente deve ser salutar, o quanto esse ambiente pode ou não ser desafiador, o quanto esse ambiente pode nos trazer perspectivas de um bom funcionamento, de um bom trabalho realizado. E é isso que conversaremos nessa nossa trilogia, começando exatamente nesse episódio 2, mas é o primeiro da trilogia, onde trabalharemos exatamente com essa perspectiva. E primeiramente, agradecendo a gentileza da presença tanto da Gabriele, quanto também da Mariana. Então, primeiramente, cumprimentando as nossas queridas convidadas. Gabriele, tudo bem contigo? Muito obrigado pela presença. É uma honra termos você aqui, que vai abrilhantar com seu conhecimento toda essa nossa perspectiva desse tema que envolve psicologia no trabalho em busca da qualidade no serviço. Fique à vontade. Agradeço muito o convite, desembargador, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir, com a nossa conversa ao lado da Mariana, que tem feito uma bela parceria de estágio aqui com a gente. Que bom, fico feliz. E da mesma forma, obrigado, Mariana, por ter aceitado o convite. É uma honra para todos nós que tenhamos você aqui. O olá é seu para o público. Olá, desembargador Gabriele, também é uma honra para mim estar aqui participando de um debate sobre um assunto que eu amo tanto, que é a psicologia. Então, também me sinto super privilegiada de estar aqui. Por isso que nós as convidamos, Porque não apenas ter o conhecimento, mas amar aquilo que faz. Sim. E dá para sentir nos olhos de vocês que isso está presente, que é o nosso dia a dia. O que vocês poderiam para me dizer exatamente isso? O papel do trabalho nessa, eu chamaria de subjetividade humana, em busca de um sentido no trabalho. Eu acho que em cima dessa frase, eu jogo a ideia e agora eu quero que vocês desenvolvam isso. Ou seja, o papel no trabalho, o que não eu, Luiz Osório, mas eu, cidadão, eu, servidor,
que eu posso buscar no sentido desse trabalho? O que você me diria? Como psicanalista, eu preciso começar desembargador citando Freud, porque senão seria uma blasfêmia. O Freud ele já trazia, né, como objetivo da terapia e da saúde mental, manter a capacidade de amar e trabalhar. Essa é uma frase bastante conhecida dele, e eu acho que é uma frase muito importante. Embora nosso podcast não seja diretamente sobre amor, embora podia ser, mas a gente vai falar sobre trabalho, né? E quando a gente fala de trabalho, a gente não está falando de qualquer forma de trabalho, né? Porque a gente está falando de um fazer com significado, um fazer com sentido. E eu gosto, quando a gente fala de trabalho, de entrar um pouco na ideia da etimologia da palavra trabalho, né? Talvez alguns conheçam, mas outros não. Mas a palavra trabalho vem de tripalium, né? Que era um instrumento de tortura, né? E a palavra labor, ela também vem da ideia de uma atividade penosa. Então, assim, não foi sempre que o trabalho teve esse lugar de prazer, de realização, como hoje a gente entende, né? Se a gente chega lá na época dos gregos, por exemplo, o trabalho era feito pelos escravos, né, pelas pessoas que estavam cumprindo pena de prisão. Então, o trabalho não era algo dignificante, né? O que dignificava era a atuação deles na polis, né, no público. Lá na Renascença que começou essa ideia, né, do trabalho como algo de valor, né, o valor por si só, a atividade como algo... enfim, de reconhecimento. E com a reforma protestante isso ficou ainda mais forte, né? E ficou até essa ideia de quanto não trabalhar é visto como algo muito ruim. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando não só de um fazer, né? A gente está falando do modo de ser. É um modo da gente se reconhecer, é um modo da gente ser reconhecido, é um modo da gente se sentir importante para a nossa sociedade. Uma das discussões que surgem muito na psicologia do trabalho é a questão da centralidade no trabalho na formação da subjetividade. A subjetividade no sentido de quem eu sou neste mundo, né? E a gente sabe que até hoje, quando a gente vai se apresentar para alguém, e isso acabou de acontecer no podcast, a gente fala, oi, eu sou a Gabriele, psicóloga. É quase que uma coisa automática, né? A gente trazer a nossa identidade profissional como, né, expressão do nosso ser. E é por isso que é tão importante a gente pensar que esse trabalho não pode ser um trabalho vazio de sentido, né? A gente tem que dar um sentido para o nosso fazer, e um sentido não necessariamente ligado à felicidade. Eu até vou chegar nisso mais para frente, né? Mas não necessariamente um sentido ligado à felicidade, porque a gente vai ter momentos que a gente vai estar feliz, outros momentos não, mas um sentido de propósito. Até tem uma palavra japonesa, né, que fala ikigai, né, que é essa questão de buscar um propósito na vida. Se o senhor me permite, eu vou ler um trechinho de um poema do Vinícius de Moraes que eu trouxe aqui, que eu acho que ele traz um pouquinho, um pedacinho do poema, o que eu estou querendo dizer, e às vezes é mais fácil a gente ouvir via poesia, né? Então, o nome desse poema é Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, e lá num trecho do poema ele fala assim: mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Esse poema me toca bastante, desembargador, porque eu acho que ele explica
justamente o quanto você se perceber naquilo que você faz e ter um sentido traz a satisfação no trabalho. Não sei se o senhor conhece uma fábula, que talvez conheça, bem conhecida, que é... Fábula conhecida. Que é a de 2 pedreiros, estão lá construindo, né? E aí chega alguém e pergunta para um deles, o que o senhor está fazendo? Não tá vendo, menina? Tô aqui empilhando tijolos. Interessante. E o que o senhor está fazendo? Nossa, eu tô construindo uma catedral. Então, eu acho que é isso que é importante, a gente entender que o nosso fazer, ele precisa ser um fazer significativo para que a gente tenha essa satisfação no trabalho, né? Acho que a Mari, talvez. Concorda, Mari? Concordo, inclusive nós estávamos trocando ali até nos bastidores um pouquinho como são visões paralelas e complementares, né? A Gabriele trouxe esse aspecto da psicanálise. Eu sou mais da área das humanistas, né? No sentido das abordagens, que também traz um olhar no sentido dessa busca que nós temos por significados, por aquilo que a gente está fazendo ter sentido para a nossa própria existência. Então, tem uma frase de um autor que é o Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, e ele fala que ele descobriu o sentido da própria vida dele ao ajudar outras pessoas a descobrir o sentido da vida delas. E eu sinto muito isso na minha prática hoje, me descobrindo no decorrer que eu fui descobrindo a psicologia. Então, eu fui descobrindo que ao ajudar as pessoas, auxiliar elas a encontrarem sentido para elas, trouxe muito significado para mim. Então eu percebo que a gente realmente somos seres em busca de sentido, que temos essa, como o Frankl diz, vontade de sentido. E no trabalho a gente encontra muito isso, até por ser um ambiente onde passamos tanto tempo. Então a gente encontra esse ambiente que pode nos fornecer sentido, que afeta a nossa identidade, que afeta quem nós somos e que afeta quem volta para casa também. Não só quem somos no trabalho, né? A importância da psicologia no trabalho não é só porque é onde ele está presente naquele momento, mas porque afeta ele fora daquilo também. Então eu acredito que a gente busca esse sentido com tudo que a gente faz. E no trabalho, por ser uma expressão tão grande do tempo, da nossa vida, também está presente. E se não está presente um sentido, é preocupante e pode levar até a adoecimentos. Então, realmente é algo que é importante a gente pensar. Do que vocês dois disseram até agora, eu extraí algumas palavras que fazem um significado e um sentido, inclusive até, entre aspas, questionando a origem da palavra trabalho. Hoje em dia, pelo visto, o trabalho tem que ser algo prazeroso. Vocês citaram trabalho, amor e sentido. Uhum. Essas 3 palavras se interligam? Sim, desembargador. A meu ver, essas 3 palavras se interligam, porque não tem como a gente dar sentido em algo que a gente não ama. Agora você fez essa pergunta e eu me lembrei do Rubem Alves. Ele tem um texto que se chama Muito Cedo para Decidir, que ele fala sobre a escolha profissional, de, né, como escolher uma profissão para o resto da vida. E num dos trechos desse conto, ele fala justamente comparando a profissão com um casamento. E aí ele diz lá, imagine você casar sem amar o seu marido ou a sua mulher. E aí você todo dia chega em casa, você vai beijar aquela pessoa, você vai dividir o jantar, você vai conviver. Como seria possível, né, a gente casar com uma profissão sem amá-la, né? Então eu acho que amor, sentido, profissão, né, está tudo interconectado. Mas é importante também, desembargador, eu acho que a gente tem que entender também que existe todo um contexto sociocultural que as pessoas estão envolvidas e que nem sempre as pessoas vão ter acesso a escolher o trabalho dos sonhos, né? A gente sabe que alguns vão poder fazer a escolha, outros talvez não possam, mas isso não quer dizer que o trabalho precisa ser esvaziado do sentido. Eu acho que, assim, o sentido é muito da gente entender a importância daquilo que a gente faz, né? A gente entender que a gente é parte de algo, né? E que tudo que a gente produz tem valor. Não existe um trabalho que vale mais do que o outro nesse sentido. Todos os trabalhos, acho que a pandemia mostrou bastante isso quando, né, houve aquela questão, o que era essencial, o que não era essencial, e a gente viu quanto o tecido social para funcionar, né, todo o trabalho é importante. Então, Mário, é possível dizer que nem todo trabalho é trabalho na sua etimologia no início da palavra, ou seja, alguns trabalham com prazer ou por prazer, outros trabalham por dever ou obrigação. Isso é um fato.
Com certeza, a gente vê hoje muitas pessoas ainda têm essa constatação de que o trabalho é um peso, é uma tortura, detestam. Para outras, realmente é algo que gera satisfação, que aumenta a autoestima, que gera realmente todo esse sentimento de pertencimento, inclusive. Então, dependendo da maneira como ela enxerga o trabalho, não é sobre o trabalho em si, exatamente o que ela faz, mas o sentido que ela atribui àquela atividade para a própria existência. Então, a maneira como ela enxerga não é sobre se está fazendo algo com um tijolo, se está fazendo algo com um papel, mas aquilo realmente move o meu coração, aquilo traz sentido para mim, e não no sentido apenas de felicidade, né, como a gente estava tratando, porque não necessariamente o nosso trabalho tem a obrigação de nos deixar felizes, principalmente todo o tempo, mas que gere também essa sensação de satisfação, que muitas vezes não estaremos felizes, não estaremos fazendo coisas confortáveis, nem coisas que nos agradam necessariamente, mas que vai gerar sentido para nós em grande escala, né, se estivermos analisando. Talvez por isso, então, aquilo que foi dito pela Gabi com relação à ideia do empilhar tijolos ou construir uma casa. Uhum. O mesmo fato, o mesmo ambiente, o mesmo labor, ele pode ser visto sob duas perspectivas. Não eu, Luiz Osório, mas eu, interlocutor, ou eu, orador, ou eu, pensador, eu posso optar entre empilhar tijolos ou construir uma casa. Isso é tão bonito, né, desembargador, a partir do momento que existe algo que está ao nosso alcance, né, e veja, o que as pesquisas da psicologia mostram, por exemplo, que você ouve bastante dos adolescentes isso, né, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, como se a finalidade do trabalho fosse ganhar dinheiro para você consumir, né? E aí a felicidade não estaria no trabalho, né? A satisfação não estaria no trabalho, estaria nesse consumo, né? Que seria algo além do trabalho. Essa busca, né, da satisfação. O Bauman, ele traz uma questão muito interessante quando ele analisa isso, porque ele fala assim, que a sociedade de consumidores, ela é baseada na comparação, né? E que daí o céu é o limite. Então, é muito arriscado você jogar a satisfação, né, para o que você vai fazer com o dinheiro do trabalho, porque aí a gente entra nas lógicas de hoje, né, nos discursos de hoje, que têm sido muito adoecedores. Vamos olhar, por exemplo, o Instagram, né? A vida perfeita que todo mundo mostra lá, e o quanto as pessoas sempre consumindo imagens, consumindo experiências, se sentem sempre insuficientes, né? Elas se sentem sempre em dívidas, sempre insatisfeitas, mas no sentido, por quê? Porque o consumo em si, a gente sabe que ele não foi feito para satisfazer, ele foi feito para a gente querer mais coisas. Então, por exemplo, assim, eu compro a xícara, mas de repente eu comprei, já quero outra coisa, e eu quero outra coisa, e eu quero outra coisa. Então, eu acho que a gente não pode perder essa questão do trabalho, entrar nesse lugar de um sentido, porque o trabalho é o nosso fazer, é aquilo que a gente pode produzir, é uma atividade humana que a gente produz algo e que a gente pode colocar, vamos dizer assim, a nossa marca no... Eu vou pegar um gancho que você tinha dito e vou perguntar para as duas. Porque tem a ver até com seriado, fazer propaganda aqui do Netflix, Como Viver Até os 100 Anos. Não sei se já assistiram esse... Então assistam. Se vocês quiserem viver até os 100 anos, ali é uma proposta para chegar, mas com saúde, não sendo carregado com andador ou com oxigênio o tempo todo. Um certo apresentador, ele era um esportista, acho que ainda é um esportista, ele foi apresentador desse programa, é um documentário acho que de 5 ou 6 episódios, curtos, 40 minutos aproximadamente cada episódio, em que ele observou que no mundo existem algumas regiões que são marcadas por criar uma identidade que as pessoas vivem bem e vivem próximas aos 100 anos. Essas regiões são chamadas de zonas azuis. Eu me recordo que nós temos ali Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, uma ilha grega que eu não me recordo o nome, temos uma região da Costa Rica e a costa oeste norte-americana, lá na Califórnia, em todas essas regiões as pessoas vivem até próximo de 100 anos, porém com saúde. Mas o que tem a ver com o nosso bate-papo aqui? Você usou a palavra Ikigai. Se você assistiu o episódio de Okinawa, claro, e aí o apresentador diz, eu quero ver o que aquela região me tem de atenção para exatamente dizer por que eles vivem bem.
Se eu não me engano, no episódio que trata de Okinawa, um dos elementos que ele encontrou que tinha uma identidade com todos os moradores da região era o Ikigai, em que o propósito ele deve existir para que isso me estimule a viver mais. Então, minha pergunta que eu faço para vocês duas: devemos ter um Ikigai no trabalho? Com certeza. Sim. Muito embora você já tenha dito isso, mas eu gostaria para os nossos ouvintes ou espectadores acompanharem esse raciocínio. Então, temos que ter propósito na vida, que é o Ikigai japonês. E o propósito na vida passa pelo trabalho, justamente essa é a ideia, né? Considerando que a gente passa minimamente 8 horas por dia trabalhando, né? Seria um desperdício a gente desperdiçar essas 8 horas. 1/3 da vida, né? Exatamente, do dia, com uma né? coisa que não faz sentido, né? E esperando uma realização fora daquele lugar, né? E a Mari comentou, e eu acho importante trazer isso, a gente tem que entender que quando a gente fala, né, e eu trouxe lá a fala sobre amar e trabalhar, né, como a questão de ser o conceito de saúde mental ali para a psicanálise, quando a gente fala isso, a gente não está falando de um trabalho feliz, no sentido da gente estar o tempo todo feliz, satisfeito. A gente vai ter conflitos no trabalho, né? A gente vai ter dias que a gente não vai estar se sentindo bem. Eu também gosto de um livro do Rubem Alves que ele fala que ostra feliz não faz pérola. E é nesse sentido, né? Às vezes o incômodo, né? Porque o que é a ostra, né? A ostra tá lá tranquila no mar, né? Ali feliz, sossegado. De repente entra um grão de areia. E esse grão de areia incomoda, ele tá tirando a estabilidade dela. E aí ela precisa fazer alguma coisa com aquilo. E o que ela faz? Ela vai lidar com aquilo e daquilo sai uma pérola, né? E eu acho que nesse sentido o trabalho pode ser a nossa pérola, mesmo que eventualmente venha uma areia que incomode ali um pouquinho, mas talvez esse incômodo, esse desafio, essas questões, por exemplo, vir aqui falar um desafio para uma psicóloga que gosta mais de ouvir do que de falar, mas é um incômodo que faz a gente produzir algo novo, né? E produzir algo novo não só para o mundo, mas para nós, né? Dentro de nós. Então, com isso, Mária, pelo que ela está falando, é possível dizer que devemos extrair o melhor até nas adversidades do trabalho? Com certeza, até porque acredito até que fiz uma ligação com o que o senhor estava mencionando sobre a longevidade, é um olhar muito mais para o macro do que para o micro. Então, se você olha no trabalho, essas adversidades, coisas do tipo fazer esse e-mail, elaborar esse relatório, são coisas que você olha muito para o micro. Se você só olha para isso vai gerando muita insatisfação. E se você olha para a longevidade nesse aspecto também, o que é só um salgadinho, só mais um refri, só mais isso? Então, isso tudo está muito atrelado com essa visão macro da vida. Do tipo, esse meu trabalho, ele atribui sentido para a minha vida de uma maneira maior do que só esse problema, do que só esse conflito. E no sentido da saúde também, se você pensa, você olha, puxa, na verdade, eu adotar medidas, hábitos saudáveis hoje, vai me levar lá na frente eu ter uma vida mais longínqua, uma vida mais saudável. Então, eu acredito que a gente encontrar sentido faz com que a gente olhe menos para o micro e mais para o macro das situações, para entender realmente que adversidades vão existir, mas aquilo faz sentido numa perspectiva maior, mais ampla, então vale a pena. Então a gente passa por isso de uma maneira mais leve, essa percepção que eu tenho, inclusive dessa relação com a longevidade, né? Uhum. Aproveitar esse conhecimento tão maravilhoso de vocês duas com relação a esse ambiente, não diria teórico, mas nós estamos meio que navegando no campo mais teórico. Em termos práticos, agora talvez um desafio para vocês duas. Talvez você já pela experiência da profissão, você iniciando esse caminho. Então nós temos aqui 2 momentos temporais dentro da psicologia em que está em movimento e que vai se iniciar o movimento. Eu estou usando essas expressões. Já observaram isso no dia a dia? Talvez aqui dentro? Claro, não sei se seria talvez delicado ou antiético fazer referência ao trabalho, mas nas experiências por onde passou, no setor público aqui dentro, ou você o que percebeu, já que há um estágio em cima disso, o estágio que eu digo, o estágio acadêmico, em que você sai da faculdade, sai da tranquilidade da sala de aula para comparecer em um ambiente de trabalho e poder fazer uma análise quanto àquilo que estão observando ao redor. Gostaria dessas duas
desses dois movimentos. Desembargador, acho que uma das grandes questões, né, sobre trabalho, e eu posso falar genericamente, não é daqui, né, mas eu acho que o que pode ajudar muitas pessoas a encontrarem um sentido no fazer é começar pela responsabilização. Porque, em geral, e isso é uma coisa da psicologia institucional, vou trazer a teoria prática alinhada, mas é porque, assim, às vezes eu tô descontente. Vamos pensar, tô descontente aqui com o trabalho. Não estou, isso é só teórico. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente começa a achar culpados, né? Então, o tribunal não fez isso por mim, ou o tribunal... Gente, o tribunal não existe, né? As instituições, elas não existem por si só, elas são compostas pelas pessoas. E a partir do momento que eu sou uma pessoa e eu estou dentro daquela instituição, né, eu também tenho essa possibilidade de fazer com que aquilo que me incomoda seja diferente. Então, eu acho que o sentido do trabalho, ele passa muito por essa ideia da a gente nos responsabilizar por aquilo que nos acontece, né? Não diz que a vida é o que acontece conosco enquanto a gente está ocupado fazendo outros planos, né? E na verdade é isso, a gente responsabilizar e atuar para mudar também o ambiente onde a gente está. Por exemplo, se a gente está num trabalho que não é satisfatório, né, que isso acontece com muitas pessoas, a gente pode atuar tanto para procurar uma outra oportunidade de trabalho, em vez de se conformar com aquilo que não nos faz bem e adoecer. Essa é uma das causas grandes de adoecimento. Às vezes a gente... eu fiz uma pesquisa, foi o meu mestrado até, do porquê que as pessoas escolhiam fazer concurso público. E algumas pessoas escolhiam fazer concurso público pela estabilidade, por não ser, né, não poder ser demitido, vamos dizer assim. Mas o que acontece? A pessoa não olhava, por exemplo, o que ela ia fazer, ela ficava fazendo concurso sem estar preocupada com a atividade. Passa no concurso, de repente se assusta, porque teve que mudar de cidade, porque teve que, né, se responsabilizar. E daí vê que não era aquilo que ela queria. Mas em vez da pessoa sair, procurar uma outra oportunidade, estudar para um outro concurso, entender? Ela começa a querer se adaptar àquele ambiente, né? De uma forma que aquilo não faz sentido para ela. E isso é uma das grandes causas que eu vejo do adoecimento no trabalho também, né? Essa questão da gente tentar se adaptar com coisas que às vezes não estão fazendo bem. Por isso que... Vou falar do Rubem Alves de Não Ter Uma Paixão, porque ele fala que mudar de ideia faz bem, né? Não cair na mesmice. E você, complementando o que fora dito pela Gabriela? Eu compreendo, também concordo muito. Para mim, na minha experiência profissional, eu já tive a oportunidade de trabalhar também no ambiente organizacional. Trabalhei como analista de recrutamento e seleção. Então, tinham dias extremamente exaustivos, dias onde eu não encontrava motivos de alegria, de significado ali pontual sobre aquelas situações, porque às vezes as pessoas são grosseiras, às vezes as pessoas são rudes. Então tem momentos que realmente são difíceis, a gente encontra diversidades, mas a gente se responsabiliza também pelo nosso preparo, por como a gente está naquele momento, e também pelo sentido maior. Então eu entendia que tinha muito sentido para mim auxiliar aquelas pessoas a entrarem naqueles locais, estarem naquelas empresas. Então eu voltava sempre o olhar do porquê eu estou fazendo isso. Era sempre essa pergunta de retorno para casa, por que eu estava fazendo aquilo, e quando passou a talvez não fazer, foi possível mudar também, né? E hoje estar aqui no tribunal é também possível eu observar um outro ambiente, e lá na Universidade de Tuiuti, no último ano, nós fazemos 4 estágios obrigatórios. Então, nós temos 4 ambientes para conhecer, 4 diferentes atuações, então conhecer tudo isso, os desafios e maravilhas de cada uma também tem sido essa experiência, né, de início de movimentação na psicologia, que eu tenho encontrado. Todas as áreas de trabalho vão ter desafios e vão ter pontos positivos, vão ter vantagens, né, vão ter desvantagens. Então, eu acredito que depende muito do que você entende como sentido no final dos seus dias, né? Uhum. Certa feita eu ouvi uma frase que dizia que o sucesso só vinha antes do trabalho no dicionário. Que, fora isso, é o inverso. Eu preciso do trabalho para alcançar o sucesso, né? Então, você ouve a palavra sucesso, ou lê sucesso antes do trabalho, apenas no dicionário. Isso é fato. Isso é fato. Veja, não é um sucesso meramente financeiro, porque a gente pensa em sucesso quando, não, ele está com um carro do zero, está viajando pelo mundo, não sei, não. O sucesso, às vezes, o sucesso para você pode ser a plena satisfação daquilo.
Exatamente, o senhor trouxe o ponto até que eu estava pensando, o que é o sucesso, né? Porque até isso, o sucesso, ele é algo individual, cada um entende o que é sucesso para si, né? E realmente, acho que hoje, nos atravessamentos dessa contemporaneidade, desses discursos do consumo, hoje o sucesso está muito atrelado às coisas que a gente tem, às experiências que a gente segue, né? Mas talvez, né, a gente também precise começar a ter um pouco de senso crítico. E eu acho que a psicologia ajuda muito as pessoas a questionarem aquilo que está posto, né? E começar a pensar que o sucesso, ele pode vir, né, do nosso fazer, ele pode... E é muito mais satisfatório, né? Quando ele vem dele. E ela falou em sucesso, ao ser alcançado. Vocês duas não vão lembrar, principalmente você não vai lembrar, né? Nos anos 80 era muito comum anúncio de cigarro. Hoje em dia, claro, politicamente incorreto fumar, aquela coisa toda. Mas existiam as propagandas, patrocinavam esportes. A Fórmula 1 era patrocinada, uma boa parte, por cigarros. E tinha uma das marcas de cigarro chamada, eu vou fazer propaganda aqui, mas é claro que é anti-propaganda, Hollywood, o sucesso. Então, para eu alcançar o sucesso, se eu não tenho acesso, porque os comerciais, eles traziam as pessoas esportistas, traziam os desafios sendo vencidos, dentro do esporte, era o surf, era o automobilismo, era o motociclismo, etc e tal, e sempre a ideia da vitória, a ideia exatamente do sucesso. Aquilo, acho que, de certa forma, incutiu uma ideia no telespectador. Se eu não tenho esse carro, se eu não tenho essa lancha, se eu não tenho essa moto, pelo menos eu tenho um cigarro. Porque ele me remete ao sucesso. Então, é possível essa questão de falarmos que o sucesso, ele deve vir por elementos externos, ou eu construo o meu sucesso? É interessante pensar que o que é esse ideal do sucesso como algo objetivo? Porque a gente percebe que a vida tem altos e baixos. Então, inclusive, eu adoro Fórmula 1, né? O senhor citou, vou aproveitar o gancho da análise. A gente pensa, né? Um piloto de Fórmula 1 não vence sempre. E isso significa que a vida dele não é dotada de satisfação? Ou ele tem satisfação apesar de ter desafios, apesar de ter momentos onde ele não está com aquela vitória, aquele carro. Então, entender que não é circunstancial, não pode ser externo, porque situações externas estão fora do nosso controle. Então, a psicologia traz muito esse olhar do que nós podemos fazer com o que acontece conosco. Então, eu acredito que realmente não pode vir de fora, porque senão nós não vamos ter satisfação plena nunca, em nenhum estágio da vida. Mas a gente atrelar sentido e atrelar satisfação às coisas que nos acontecem, porque vão ter altos e baixos, mas de modo geral, qual é a minha análise? Eu estou sendo satisfeito, apesar dos desafios? Eu lembrei de uma coisa, quando a Mari estava falando, que, claro, a gente se reconhece no olhar do outro, né, desembargador? Então tem muito isso, às vezes a gente só sente que a gente tem sucesso quando algum outro observa isso e reconhece em nós, né? Tanto que na psicologia, por que se fala tanto dos feedbacks no trabalho, né? De você poder dizer quando as pessoas estão caminhando em algo. Só que eu acho, claro, isso é essencial, o ser humano se reconhece no olhar do outro, mas é importante que a gente saiba se reconhecer no nosso olhar também. A gente saber que, sei lá, se eu escrevi um livro, esse livro é legal, eu dei o melhor de mim, ele é perfeito? Não, nada na vida é perfeito, mas eu dei o meu melhor, né? E eu falo isso para os adolescentes quando vão escolher profissão, por exemplo, eles ficam muito assustados, meu Deus, mas eu vou escolher algo para sempre, como é tão difícil escolher, não precisa ser para sempre, faz a melhor escolha possível dentro daquilo que você conhece nesse momento, porque quem sabe daqui 5, 6, 7, 10 anos, você conhece outras coisas, e a partir do momento que você conhece outras coisas, talvez você revisite as suas escolhas, o que não quer dizer que aquela escolha foi errada. Na verdade, a gente fez a melhor escolha para aquele momento. Então, a gente entender que quando a gente dá o melhor da gente, ele não necessariamente o melhor é perfeito, mas ele é o melhor e por isso ele tem valor. Né? Eu dou o melhor de mim para aquilo que eu estou almejando. Vocês estão me dando ganchos. Eu estou aqui, na verdade, eu estou explorando vocês duas, porque não é muito minha área, mas estou gostando do assunto. Então, a questão do sucesso dentro do trabalho. Há uma diferença entre comportamental e consequencial quando eu trabalho sozinho
e o sucesso e o resultado dependem de mim, quando eu trabalho coletivamente, eu preciso do outro para trabalhar e ter o mesmo sucesso? É como se fosse, por exemplo, natação e atletismo. Na natação, eu estou competindo praticamente comigo mesmo, eu preciso vencer os outros. Agora, quando você tem um futebol, um vôlei, o basquete, que é um grupo, se um vai mal, todos podem ser prejudicados. Mas se um vai bem, aquilo vai levar o ânimo do grupo. Há uma diferença entre trabalhar sozinho e trabalhar coletivamente? Eu acho que tem uma diferença importante e adorei esse tema ser trazido, porque eu acho que isso talvez é o que falte nos ambientes de trabalho e que pode trazer um ambiente mais favorecedor, que é a lógica da cooperação, né? Eu acho que, assim, no fundo, se a gente parar bem para pensar, não existe um trabalho solitário. Talvez um escritor escreva, mas mesmo ele vai pesquisar outras pessoas, ele vai conversar, ele está no mundo. Então, assim, um trabalho completamente solitário, ele não existe, né? Então, assim, a partir do momento que a gente está sempre inserido nesse mundo e convivendo com outras pessoas, se a gente começa a entrar numa lógica da cooperação, contrária à lógica da competição, a sensação de, não sei se de sucesso, mas a de bem-estar vai ser bem maior, né? Porque a gente daí deixa de competir para cooperar, para todo mundo chegar junto no mesmo objetivo, né? E a partir do momento que aquele objetivo chega, o sucesso é de todos. Eu costumo dizer que o sucesso é um lugar que a gente sempre chega acompanhado, a meu ver. A gente nunca chega sozinho, né? Por isso é tão importante das equipes. E eu nem poderia falar isso, eu sou gestão de pessoas, né? Eu acho que as equipes são muito importantes, porque a gente só consegue o sucesso com todo mundo de mão dada. Claro. Né? Talvez até se observe esse resultado, Mari, não só você, mas a equipe, porque só lembrando, nós estamos aqui no primeiro episódio da trilogia, tá? Então, os que virão na sequência também são estudantes de psicologia, trabalhados todos sob a supervisão da Gabriele. No final da apuração da eleição, que vai acontecer agora, dia 6, talvez eles acompanhem ali o fechamento, aquela euforia, aquela alegria, aquele abraço, aquele sentimento de dever cumprido. Isso vai ser sentido agora, provavelmente, se eles acompanharem a eleição no próximo dia 6, ao final. Independente do resultado. O resultado vai interessar praticamente para o candidato. Mas o nosso resultado é entregar o melhor de si, o melhor trabalho, né? Então, não sei com relação a essa ideia. Gostaria que você complementasse o que fora dito pela força, Gabriele. A motivação do grupo sempre é maior do que a do que o indivíduo sozinho. E a gente percebe isso, inclusive, nos projetos de estágio que estamos incluídos. Quando fazemos uma força do grupo, quando todo mundo que já participou de uma dinâmica de grupo percebe, se tem alguma força, algo que une o grupo, que interliga eles, o resultado das dinâmicas, das discussões futuras vão ser muito mais produtivos. Porque é muito maior do que quando está o indivíduo sozinho. E nós percebemos isso até de outros exemplos, até de outros estágios, onde tem até um que a gente realiza, que é no quartel. E aí tem os soldados, e eles vão para o campo. Então, o campo de operação, eles têm que rastejar na lama, tem toda essa situação bem desconfortável, desagradável. E eles falam que uma das coisas que sustenta eles é justamente o espírito de equipe. É esse sentimento, né, da cooperação. No sentido, estamos todos juntos passando por isso. Então, é muito maior do que eu sozinho passando. Então a gente percebe que tem uma força do grupo que é muito maior do que a força do indivíduo sozinha. Até porque a soma de todas elas cria uma coisa nova. Então a força da equipe é algo fundamental e no ambiente de trabalho pode contribuir muito para, inclusive, a saúde do ambiente e de cada colaborador. Se o ambiente favorece, aquela pessoa se sente mais, com uma qualidade de vida maior, se sente mais feliz também e mais até satisfeita no trabalho. Imagino. E na verdade, como o senhor trouxe a questão das eleições, né, que é algo que a gente vive no sangue aqui na Justiça Eleitoral, eu acho que ver o resultado da eleição é pertencer, né? Então acho que a gente percebe o quanto o trabalho ele também possibilita, né, a partir do momento que a gente está ali, a gente pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade, sentir que a gente faz parte, né? E isso para a saúde, a gente está falando bastante sobre isso, sobre o bem-estar, né? Quanto é importante a gente não se sentir sozinho, né? Quanto se fala que o grande mal da contemporaneidade vai ser a solidão, não é a depressão, não é a ansiedade, que estão aí também, né? Mas é a solidão, né? Então, assim, é muito importante que a gente também
veja o trabalho como uma possibilidade, mas eu volto a dizer, não é qualquer trabalho, né? É um trabalho com sentido e um trabalho que pode ser feito de forma cooperativa e não competitiva, que assim vai ser uma forma da gente também se sentir melhor. Né? Certo. E disso que nós estamos conversando nesse bate-papo tão agradável, nesse momento aqui nosso do podcast, a pergunta que eu faço para vocês duas, felicidade no trabalho, portanto, é possível? Eu acredito que sim, desembargador, mas ela não deve ser o objetivo principal, né? Eu acho que o sentido do trabalho, ele não precisa estar na felicidade, porque a gente é um ser humano complexo, né? E a complexidade vem de que a gente tem um rol de sentimentos e todos eles são importantes. A angústia é importante porque ela prepara a gente para lidar com o perigo. O medo é importante porque protege a gente para a gente não se colocar em situações. Então, a gente pensar que o trabalho ele precisa ser fonte de felicidade, eu acho que é um pouco perigoso, a meu ver. Ao contrário do Caligares, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. E o que é a vida interessante? A vida interessante é a gente viver intensamente tudo aquilo que nos acontece. Veja, desembargador, numa vida de 100 anos, imagino que essas pessoas perderam muitos amigos, perderam familiares, passaram por lutos, passaram por guerras, talvez, por dificuldades, né? Então, assim, talvez para a gente ter uma boa vida, a gente não precisa ser feliz, a gente precisa saber que faz parte da vida essas oscilações, né? E eu até acho que é importante, eu volto a dizer, a psicologia tem um papel importante da gente questionar essas ditaduras, né? Porque hoje você vai lá, né? Sempre tem um especialista dizendo, para você ser feliz, você tem que tomar o café X. Se não tomar o café X, você não vai ser feliz. Para você ser uma boa mãe, eu sou invadida por isso no Instagram, para você ser uma boa mãe, você tem que fazer isso. E, na verdade, a gente tem que começar a questionar essas coisas todas e entender que começar a se apropriar do sentido que a gente dá para as coisas, né? Então, assim, aceitar que a vida é composta de felicidade, sim, mas também de angústia, de tristeza, de medo, e a gente poder ficar em paz, transitando por tudo isso com sentido, né? Com Ikigai. Ikigai, não, é verdade. E aproveitando o gancho, talvez não, vou dizer o contrário, né? Tomar um café ruim, deixa feliz. Concordo. No café de licitação, principalmente, pelo amor de Deus, aí não vai dar. E você, Mari, só para fecharmos aqui esse questionamento, o que você acha? Sobre essa pergunta, né, concordo com a Gabriele. Eu acho que não é a pergunta se é possível. Ela é possível, mas eu acredito que a palavra seja é presente. Não em todo o tempo, mas ela é presente. Ela está ali atrelada, mas o outro ponto interessante a gente pensar é que não pode ser o único lugar que a gente busca felicidade. Não pode ser o foco. Então, a gente entende que na psicologia a gente precisa construir pilares na nossa vida. Então, que a família, que hobbies, que viagens, que outras coisas também tem um lugar de felicidade. Porque quando o trabalho não estiver sendo esse lugar naquele momento, naquele estágio, nós tenhamos outras coisas que nos sustentem, que nos puxem para esse lugar. Mas entender, não vamos ser felizes o tempo todo no trabalho, mas seremos de vez em quando, se tivermos um trabalho com sentido. Então, essa é a minha resposta. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje. Acho que o tema foi bem trabalhado, a questão do trabalho nessa ideia de subjetividade humana, em busca do sentido do trabalho, a questão de termos ou não ideia da felicidade, o conceito de felicidade para isso. O que me parece é que vocês duas cumpriram a contento exatamente a minha perspectiva quanto a resultado, as minhas curiosidades foram sanadas, muitas delas. Como mensagem final, o que você me traria? Não só para mim, mas para os telespectadores aqui que estão acompanhando, os milhares, vamos assim dizer, os milhares potencialmente vão assistir. O que você diria? Que mensagem você deixa? Que cada um olhe para dentro de si, né? E perceba aquilo na vida que faz bem, aquilo que não faz bem, né? Que invista em reconhecer aquilo que o move, né? E ir atrás, né? Eu acho que entender que a gente sempre vai estar... A gente é um ser humano em falta, no sentido de que a gente sempre vai estar em busca de algo e que essa busca seja por algo que realize, mas não no sentido da realização rápida do consumo, né? Mas uma realização duradoura, né? Nessa busca de realmente a gente sentir que veio para essa vida com um propósito. Tem alguma
Fica a teu critério, indicação de livro, indicação de filme, qualquer coisa assim que possa fazer. Eu acho que eu falei tanto, eu acho que ler Rubem Alves, eu acho que é então um quentinho no coração. Tem lugar no coração, perfeito. E você, Mari, mensagem final para os nossos espectadores? Mensagem final, eu diria que seria abraçar e apreciar essa jornada que nós estamos, que é a vida, que é o viver. E não estar sempre em busca de algo, que a gente é levado a estar em busca de algo sempre. Mas não entender o fim, mas o meio desse processo, que é tão lindo, né, na psicologia, a gente analisar os dias, né, a beleza de cada dia. Então eu diria que caso alguém não tenha sentido, não encontre satisfação no trabalho, buscar por isso, buscar meios de fazer isso. E né, já indo para a parte de indicação, eu indicaria o Viktor Frankl, né, meu autor da psicologia favorito. Ele tem alguns livros bem didáticos, bem simples de compreensão, que os principais que eu gosto é Em Busca de Sentido, bem conhecido, e Sobre o Sentido da Vida. E ele traz ali muitas perspectivas sobre isso, mas, resumindo, é sobre encontrar coisas que nos movem o nosso coração, nos fazem levantar e ter empolgação para fazer o que a gente faz. Então, que todos possam encontrar sentidos, e não um único, né, mas sentidos para a jornada que estamos e ser feliz com isso no decorrer, né? Perfeito. Gabriele, Mariana, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui. Não apenas eu, que saí enriquecido com todo esse conhecimento que vocês duas têm, mas acredito que os nossos ouvintes ou espectadores muito mais ganharão ao acompanhar esse episódio em que vocês destrincharam essa questão da importância da qualidade do trabalho e qualidade no trabalho. Então, deixa aqui o nosso agradecimento. A Corregedoria Regional Eleitoral agradece profundamente a colaboração que vocês duas deram para esse momento. Porque, afinal de contas, são vocês que fazem o programa e não nós. Eu estou apenas sentado aqui ouvindo. Se não forem por vocês, se não fossem por vocês, nós não teríamos, aparentemente, esse sucesso que estamos começando a alcançar, mas um sucesso no bom sentido, no sucesso de levar o conhecimento, no sucesso de passar uma palavra, muitas vezes até de otimismo, né? Ou de esperança, como queiram entender. E por conta disso, queremos deixar o programa, quer deixar para vocês uma lembrança para cada uma de uma caneca. Muito obrigada. Para que vocês possam saborear o doce gosto aqui do conhecimento de vocês. Muito obrigado pela oportunidade que deram. Lembrando aos nossos espectadores que hoje da trilogia, foi a primeira parte, em que a Gabriele e a Mariana trabalharam com esse tema geral, envolvendo psicologia no trabalho, mas foram de grande colaboração para todos nós. Agradecendo imensamente, as portas estão abertas, quem sabe uma futura presença aqui, um outro debate, um outro assunto, mas sempre enriquecedor. Muito obrigado a vocês duas. E aqui, praticamente, nós estamos terminando o primeiro episódio da trilogia, agradecendo, em especial, idealização e roteirização da Cris Galperin e da Cláudia Bevilacqua. Identidade visual, Pedro Navarro e Thaís Furman. Filmagem, Lamartine Lima. Sonorização, Bernardo Gonzalez. Produção, Tiago Siqueira, Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima. Edição, Lamartine Lima. Muito obrigado por nos acompanharem. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. Então, está valendo isso, mas o importante é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer trabalhar com vocês, meninas. E até o nosso próximo encontro. E aqui encerramos a primeira parte, como disse eu, da trilogia. Mais conhecimento virá pela frente, mais entrevistados virão, que são os estudantes, todos eles capitaneados pela Gabriele, aqui dentro do estágio de psicologia do trabalho nesse nosso Tribunal Regional Eleitoral. Pode crer, terminando aqui. Um abraço para todos.